de Libertadores com essa partida absolutamente ridícula do Flamengo lá no Chile contra o fraco Nublense. Time modestíssimo, o Flamengo empatou, correu o risco até de perder. O Flamengo, nesse momento, não só não conseguiu a classificação como deveria, até de forma antecipada, para a próxima fase da Libertadores, num grupo fácil, como tem até risco de não se classificar. Se por acaso o Flamengo não conseguir derrotar o Racing, ele pode se complicar na última rodada diante do Aucas, especialmente se o Aucas vencer a equipe chilena jogando em casa. Então é um cenário absolutamente ridículo de uma equipe que fez uma partida patética hoje lá no Chile. Claro que os flamimizentos já estão atacando apenas o técnico Sampaoli, que tem a sua responsabilidade, claro, mas, gente, com qualquer técnico, esse time não anda, os seus jogadores não conseguem entrar em forma. O que acontece? Será que a culpa é só do técnico? Os erros de planejamento, a falta de planejamento, até quando os jogadores serão preservados? E, claro, a diretoria tem enorme responsabilidade. Hoje foi constrangedor um segundo tempo em que o Flamengo foi até ameaçado pelo Nublense, não só de empate, mas de uma virada, uma coisa deplorável. Olha, não tem justificativa, torcedor. Flamengo só empata com o Nublense. Esse é o conteúdo que vamos ver e debater neste vídeo. No caso, você vai comentar deixando a sua opinião aqui nos comentários. O corte é do canal do Mauro César. Para quem já deixa os créditos, quem quiser acompanhar o canal, o link está na descrição. O Gabigol até que enfim fez gol de bola rolando, no caso sem ser de bola parada ou pênalti. Mas um placar magro de 1-0 não foi suficiente para garantir a vitória e os 3 pontos. No segundo tempo, o Nublense empatou a partida, que para eles foi um empate com sabor de vitória, mesmo em casa. No caso, a vergonha ficou para nós, para os flamenguistas, porque empatar com um time fraco como esse, um time como o Flamengo não conseguir uma vitória, é vergonhoso. No mínimo, o Flamengo era para ter saído com um placar de 2-0, 3-0, a exemplo do Palmeiras, que foi lá e buscou o resultado. Agora, o Mengão mendiga 5 pontos. Gente, 5 pontos. Enquanto o Racing, que é o líder do grupo, soma 10 pontos. O Flamengo em segundo, com a metade da pontuação. Isso é vergonhoso, isso é feio. O melhor time do grupo, e não dizer da competição, porque na minha opinião só tem o Palmeiras na competição que pode bater de frente, de igual para igual com o Flamengo. Com esses 5 pontos está muito perigoso perder a classificação para a próxima fase, que é o mata-mata. Precisa vencer urgentemente os próximos 2 jogos restantes. Estou trazendo um corte da partida na visão do Mauro César. Acompanhe comigo. Não esqueça de fazer a sua inscrição no canal, deixar o like, ativar as notificações, comentar e fique à vontade para compartilhar o link nas suas redes sociais. Já está passando da hora das pessoas perceberem que enquanto o Flamengo não mudar a sua maneira de lidar com os seus jogadores, a maneira de lidar com questões de cobrança, que cobrança parece que realmente não existem, não vai funcionar, não vai dar bom não. Time preguiçoso, morto, fisicamente se arrastando, uma coisa extremamente constrangedora, deplorável até, essa atuação desse time do Flamengo hoje lá no Chile, diante da equipe do Nublense. E aqui a mensagem do Júnior, dizendo que é inadmissível jogar um futebol horrível assim, os caras só podem estar de sacanagem, peladeiros, time preguiçoso, diz o Lando. Alexandre Castro fala que o time não tem repertório. Fabrício Martinelli falando, acho que o Mauro falou que o Flamengo tinha ganho de 3-0 para ficar tranquilo. Não vai, mas tranquilo está o Palmeiras. O Palmeiras ficou desde os 14 minutos do primeiro tempo com um homem a mais e aproveitou a chance. O Flamengo fica com um homem a mais, não sabe aproveitar a chance. O Palmeiras aproveitou, passou o trator. O seu reportente é muito ingênuo, né? Cerca de 10 minutos depois de ter um jogador expulso, toma um gol de contra-ataque, oferece o contra-ataque, tudo que o Palmeiras queria. Né? Rony e Arthur ali, muito à vontade. E aí passou o trator em cima. O Conceição Campos, o Flamengo jogou sem 3 jogadores, Vidal, Davi Luiz e Pedro. Aliás, o Pedro, tiram o Pedro, reclama. Último lance, uma pichotada do zagueiro do Nublense, a bola sobrou para o Pedro, mandou para fora. Teve a chance no final do jogo, um presente que ele ganhou. Nem merecia o Flamengo ganhar jogo nenhum, mas teve a chance e ainda assim o Pedro perdeu.
Aí fica essa história quando o Pedro sai, não pode tirar o Pedro. Não, o Pedro pode decidir a qualquer momento. Bem, nem sempre isso acontece. O Wesley Caputo, o Flamengo é um time arrogante. O Thiago Bastos, o JP Trigueiro, o Saulo Vini oficial. São Paulo vai morrer abraçado com o Vidal e Cebolinha. Domingo foi o Cebolinha que cruzou a bola na cabeça do Léo Pereira. Ele é o líder de assistências do Flamengo na temporada, gente. Jogou nada hoje, mas escalar o Cebolinha não é um absurdo, não. Nesse momento, tem muita gente pior que o Cebolinha. Hein? E tem gente que não joga, que nunca está em condições. Cadê o Arrascaeta? De novo, não jogou. Por que ninguém fala do Arrascaeta? Termina os jogos se arrastando, joga mal há um tempão, vira e mexe está machucado. Ninguém questiona, ninguém fala, realmente é estranho. E o Corinthians, gente, que horror também o Corinthians, uma coisa até nenhuma finalização na direção do gol, precisando vencer, uma vergonha. O Janderson Eloy, o Flauber da Cruz Mascarenhas, o Alberto também aqui falando do Vidal, o Rodrigo Bruno, criticando aqui o Matheus Cunha, o goleiro, bem, não acho que ele tenha tido culpa no resultado. O Alan Alves falando que a Barca poderia ter Davi Luiz, Vidal, Thiago Maia, Wesley, Neneca, Marinho, Pablo Santos e Sampaoli. Eu acho assim que, de novo, gente, apontar para técnico outra vez, e os jogadores, e a diretoria, e os erros cometidos, sabe? É impressionante achar que a culpa é do técnico apenas. Claro que ele tem responsabilidade, mas é de uma falta de noção total apontar para o técnico. E outra coisa, quem o Flamengo tinha hoje à sua disposição? Vocês prestaram atenção nos jogadores que estavam disponíveis, o banco de reserva do Flamengo hoje? O Flamengo hoje tinha no banco de reserva o Santos para o gol, o Hugo para o gol, Rodrigo Caio, Pablo, Léo Pereira, que entrou e falhou no gol do Nublense, o Cleiton para a zaga, o Eiton Lucas, que entrou no segundo tempo, o Pulgar, que entrou no segundo tempo, o Igor Jesus, o Vitor Hugo, que entrou no segundo tempo, Matheus Gonçalves e o André. Vocês acham mesmo que tinha alguém no banco aqui, fora esses que entraram e tudo, que poderia mudar alguma coisa? Mexeu tarde, mexeu errado. Colocar quem? Bruno Henrique, ainda se recuperando de lesão, não está à disposição. Arrascaeta está machucado de novo. Vamos lá. Everton Ribeiro machucado. Quais são esses jogadores que poderiam entrar para mudar o jogo? Quem são esses caras? Cadê? Onde que estão? Me digam. Realmente, sabe, é superestimar demais. Os caras não olham para o banco de reserva. Não tem opção. Domingo ele colocou o Vidal porque o Pulgar teve câimbras. Mexeu mal. Não tinha outro jogador da função. Era ele e Vitor Hugo, que começou jogando porque o Arrascaeta sentiu uma lesão durante o aquecimento. Não tinha opção. O técnico tem responsabilidade? Claro que tem. Mas tem que olhar com um pouquinho mais de atenção. Não é muito inteligente para dizer que é burro você chegar e chamar o técnico de burro quando ele não tem opção para trocar. E a diretoria? E quem deu 42 dias de férias para os jogadores? Que agora a comissão técnica tenta colocar os caras em forma. E claro que vai pagar um preço, mas hoje houve indolência, preguiça, o time também fisicamente se arrastando, uma coisa patética, vergonhosa, esse time do Flamengo. O Marilson Borges falando que o Cebolinha tem o melhor número de assistências do ano, mas a quantidade de jogadas que desperdiça é inaceitável para o profissional. Eu também acho que ele tem errado muito, mas a situação do Flamengo é essa, Marilson. Tira ele, faz o quê? Quem vai resolver? Não tem. Não tem. Mesmo sem jogar bem, o Cebolinha consegue ser mais importante que outros jogadores. Ele dá passe para gol. Qual a saída? Coloca quem? Diz aí. A troca por Michel foi uma tentativa que deu errado. Não foi uma troca, né? Vamos combinar. O Michel foi vendido porque teve uma proposta muito boa e o cara quis ir embora, que ganha muito dinheiro na Arábia Saudita, e o Flamengo foi buscar um outro jogador que não tem a característica do Michel. São diferentes. Um é de velocidade de drible, o outro é um jogador mais de cortar para dentro, buscar o cruzamento, o passe. Eles têm características diferentes, não acho que seja a mesma coisa, o Michael e o Everton Cebolinha. São estilos, para mim, distintos. Agora, o Michael foi embora porque ele quis ir embora também, a proposta era boa, os caras pagaram mais do que o Flamengo havia pago pelo atleta, e o cara queria ir embora também, porque ele foi fazer a vida dele lá. Então não é assim também. Não, por que vendeu? O jogador pensa, tem os seus desejos, seus anseios, enfim. E quem garante que o Michael vai resolver alguma coisa hoje, gente? Depois de tanto tempo, meu Deus. Daniel Gigô, do Clube de Membros, falando que o time é muito fraco, esse chileno, para ocupar a escalação, São Paulo. O Flamengo tem que ganhar qualquer time, qualquer situação. Mas qual a escalação que você colocaria, Daniel? Me diz. Com esses jogadores que estavam hoje aqui à disposição. Qual o jogador que faltou? O que poderia ser modificado? Alguém acha que o Matheus Gonçalves vai entrar e vai resolver?
Vocês acham que o garoto de 17 anos vai resolver os problemas crônicos desse time do Flamengo? É até uma responsabilidade absurda jogando em cima do rapaz. Tem o menor cabimento. Vou repetir aqui, olha. Flamengo tinha hoje. Vamos colocar na tela? Vou até colocar na tela para vocês. Então vamos lá. Ó, olha o time do Flamengo hoje. A escalação. Goleiro foi o Matheus Cunha, certo? O Santos ficou no banco, o Hugo ficou no banco. Varela voltou à lateral direita como titular. E notem que não estava à disposição nenhum outro lateral, certo? Direito. Felipe Luiz voltou a jogar, não terminou o jogo, voltou a jogar, tem que dar um descanso para Ayrton Lucas. Hoje era contra o Nublense. Se você vai descansar contra quem? Vai descansar contra o Nublense, vai revezar contra o Nublense. Ele mudou 6 jogadores em relação à partida contra o Corinthians. Jogou Felipe Luiz, voltou Davi Luiz. Tem um descanso no Léo Pereira, que também sentiu lesão no final do jogo passado. Até aí não vejo nenhum problema nas mudanças. O Matheus Cunha precisava voltar para jogar porque o Santos no domingo estava entregando o jogo nas saídas desastrosas com os pés. Então é preciso colocar o Matheus para jogar para ver o que é capaz. O Santos não tem condições hoje de ser um titular absoluto. Segue o time. Gerson, ok, né? Thiago Maia. Por que o Thiago Maia? O Pulga saiu sentindo câimbras no último jogo. Dá um descanso para o Pulga, joga o Thiago Maia, que até não foi mal no domingo. Vidal, volta ao meio campo. Era ele ou o Vitor Hugo? O Vitor Hugo foi titular no jogo passado. Dessa vez ele foi com o Vidal. Ah, por que não começou com o Vitor Hugo? Alguém acha que se começasse com o Vitor Hugo no lugar do Vidal, ia mudar completamente o jogo. O Vitor Hugo agora virou o quê? Virou o Kimmich. Calma, gente. Matheus Gonçalves e o André, 2 garotos. O Matheus tem 17 anos, o André já é mais velho. Mas é um centroavante, é um atacante, é o cara para o lugar do Pedro ou do Gabigol numa necessidade. Não tem muito o que mudar aí não, gente. Não tem muito o que mudar, não. Ah, porque poderia entrar o Vitor Hugo. Aí não joga o Vidal. Não vai mudar nada. Você acha que a presença do Vitor Hugo ia mudar o patamar do Flamengo? Foi titular domingo contra o Corinthians. O Vitor Hugo é um bom jogador, mas não é ele que vai. A presença dele vai mudar quando coletivamente o time faz uma partida ridícula. Que foi o que vimos. A partida coletivamente foi um desastre. Então não adianta ficar apontando para o técnico sem analisar o contexto. Olha a escalação do Flamengo. Olha os jogadores disponíveis. Não tem muito o que mudar. E ele tinha que poupar agora. O Flamengo, com qualquer escalação, tinha obrigação de ganhar do Nublense, gente. E não ganhou. E quase perdeu. Agora, com esses jogadores não dá para ganhar? Não dá para. Não é possível ganhar do Nublense com essa escalação? Será? Vocês acham mesmo? Bem, eu, sinceramente, eu acho que assim, apontar para o técnico dessa maneira é esconder o problema. É jogar para baixo do tapete. Não resolve rigorosamente nada. Eu vejo dessa maneira. Enfim. Alair Júnior. Nenhuma equipe forte do mundo joga com ataque com pouca mobilidade como o Flamengo joga. Pedro e Gabigol são ótimos, mas juntos não funcionam taticamente. Não pressiona a saída de bola e gira um pouco. Por que não pressiona, Alair Júnior? Por que o Haaland, que é maior e mais pesado que o Pedro, se movimenta, faz tudo e o Pedro não pode fazer? Por que o Gabigol não pode fazer? E outra coisa, não funcionam. O Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com quem no ataque? Pedro e Gabigol. Agora não funciona. O time não funciona. O time não funciona. E ele já, desde o ano passado, vinha caindo de produção. O que acontece? Gente, 3 técnicos. Com o Dorival já estava mal, com o Vitor Pereira ficou pior, né, em dado momento, e agora com o Sampaoli o time não decola. Será que a culpa é só dos técnicos? Será? Vamos lá. Arthur Lois Herédia. Sem Arrascaeta e Everton Ribeiro, falta meio. Dependência grave na formação do elenco, com lesões, o resultado está aí. Cebolinha também muito inconstante, concordo. São Paulo demora muito a mexer. Tá certo, Arthur, mas mexer o quê? Repito, colocar quem? Quem são esses caras que estavam no banco que ia mudar o jogo? E outra coisa, alguns jogadores que foram tirados, não era nem para ter entrado Ayrton Lucas, entrou no final, aí foi uma tentativa dele. Ayrton Lucas está jogando todo o jogo. Se esse cara se machucar, tiver um problema, vai complicar muito mais. Porque não dá para contar com o Felipe Luiz. Você vê que hoje jogou o Felipe Luiz, mas não foi até o final. Fica mais machucado do que à disposição. Grande jogador, mas é um cara já no final da carreira. Vamos olhar com um pouquinho mais de atenção. Trocar quem? Colocar quem? Quem é esse cara que está no banco que vai mudar o jogo? Vai mudar a cara do jogo? Ninguém. Enfim. Diogo Marins, foi uma das partidas mais patéticas que assisti em 40 anos de vida. O que o treinador queria manter o Vidal por tanto tempo. Quem cobra esse departamento médico? Pois é, agora, foi o Vidal que falhou no gol? Ele falhou numa jogada que chutaram a bola no travessão. O Léo Pereira, que veio do banco, queria uma mudança, entrou o Léo Pereira, que foi o herói domingo, e estava jogando mal no domingo, na minha opinião, especialmente no primeiro tempo.
Falhou no gol. Ele e o Thiago Maia falharam no gol. Não foi o Vidal que falhou. O gol de empate. Ah, o Vidal jogou mal. Quem jogou bem? Quem jogou bem? Então, se o Vidal saísse, Diogo, você acha que mudaria? O Flamengo venceria o jogo. Entraria quem ali? Messi? Não vai, cara. Gente, não adianta ficar apontando assim, ah, o Vidal, ah, é o fulano, ah, é o técnico. Não adianta. O problema é o outro. Jogadas do Pedro e do Gabigol que eles não conseguiram dar a sequência exata. E o Gabigol hoje alcançou um feito a mais, 31 gols, é o maior artilheiro do brasileiro da Libertadores. Uma marca importante, fica até em segundo plano diante do papelão ridículo que ele e seus companheiros protagonizaram. Repito, o técnico tem sempre passado de responsabilidade, claro. Mas achar que é só o técnico, só um jogador, olha, sinceramente. Agora eu quero saber a sua opinião quanto ao vídeo sobre o conteúdo que acabamos de assistir. Me diga o que você achou do jogo. Foi o que você esperava? Quanto às palavras do Mauro César em relação à partida, o que você tem a dizer? Me diga aqui nos comentários que eu quero saber o que você achou do conteúdo que acabamos de ver. Por enquanto vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo.